Você é muito bem-vindo à comunidade Adventista Terceiro Ato. Sabe, ao longo da semana acontecem muitos eventos aqui, nós precisamos de pessoas dispostas a trabalhar. Há eventos aqui que nós precisamos atender a comunidade, há pessoas que podem nos ajudar com seus talentos. Então procure o pastor Magela, o pastor William, o Fábio, o Rinaldo, o Luiz. Você pode nos ajudar de alguma forma aqui, com um talento, algo que você sabe fazer muito bem, fazendo do seu talento o seu ministério, porque ao longo da semana acontecem muitas atividades. Se há algo dentre as atividades aqui que você faz, mas não tem, e você quer ajudar a fazer algo novo, nos procure também. Nós estamos dispostos a abrir novas parcerias, atender as pessoas e viver o evangelho de verdade, que é o evangelho do amor, o evangelho da ajuda ao próximo. Esta é a verdadeira religião, não é? Segundo Jesus falou, viver o amor, ajudar as pessoas que precisam. Então seja muito bem-vindo e não se esqueça, aqui nós não estamos preocupados com forma, nós queremos essência. Nós estamos na série, Um Herói de Mil Faces, nós estamos estudando aqui sobre heróis da Bíblia e heróis do presente, relacionando alguns temas com heróis da ficção e vendo que todos nós temos o desafio de sermos heróis. Vocês adivinham de quem eu vou falar hoje? Hã? De quem? E agora? Ficou difícil, né? Tá difícil, né? Seria sobre o Thanos? Não vai ser sobre mulher, não. Deixei para a semana que vem, eu troquei para enganar vocês. Eu procurei a camisa desse herói e não achei, e aí só tinha essa aqui, ó, ele no cantinho aqui, ó, estão vendo? Eu quero falar um pouquinho sobre o Thor hoje, tá bom? Vamos ver algumas curiosidades, mas eu quero destacar algo da vida dele bem interessante, tá bom? A primeira vez que a Marvel lançou nos quadrinhos o personagem Thor, dos mitos nórdicos, não, um deus nórdico, foi em 1962, precisamente em agosto de 1962, que Stan Lee lançou este personagem, tá bom? Quando ele se junta aos Vingadores, o Thor, filho de Odin, rei de Asgard, ele se julga o mais forte de todos os heróis. Ele mesmo diz, eu sou um deus. E ele então se julga sempre o mais forte e o melhor. Mas em sua trajetória, nas diversas batalhas que tem, o Thor vai vivendo uma vida de perdas. Ele perde sua mãe, ele perde seu pai, ele perde seu melhor amigo, ele perde o seu irmão, ele perde o amor da sua vida, ele vai perdendo cada vez mais. E na última batalha contra Thanos, ele já havia perdido a sua terra, o seu país que havia sido destruído. Eles têm que viajar para um novo mundo. E daqueles que sobram, no estalar de dedos, o Thanos também destrói metade. E quando nós chegamos, então, na última parte dos Vingadores, o Thor, que havia perdido praticamente tudo, nós o encontramos como? Quem assistiu sabe, não é? Depressivo, mal, sem esperança. Sabe, eu escolhi falar um pouco do Thor, olhando um pouco este ângulo da sua vida, porque os heróis também sofrem. Os heróis também choram. Os heróis também erram. Às vezes, na nossa trajetória do herói, a gente quer ser forte e vencer o tempo todo. Eu sempre aprendi que eu tinha que ser o melhor em tudo que eu fizesse. Mas a gente não consegue ser o melhor o tempo todo. Sempre tem alguém que faz algo melhor que você. Eu só não achei alguém que canta melhor do que eu até hoje, mas pode ser que apareça um dia. Sabe, você vai jogar bola, soltar pipa, bolinha de gude, para o ímpar, tudo você tem que ser o melhor. Até porque quando criança você sofre algumas perdas, pessoas te abandonam, seus pais, você acha que se você não for o melhor e não acertar o tempo todo, as outras pessoas também não vão gostar de você. Então quando eu olho a vida deste herói que é apresentado como filho de Odin, um deus, o grande rei, o deus do trovão, o todo-poderoso, o mais forte de todos os Vingadores, mas vai perdendo ao longo da vida, vai perdendo ao longo da trajetória do herói, e chega na última batalha contra o grande inimigo depressivo, frágil, não sabendo muitas vezes lidar com as perdas. O Thor, ele não aceita, no último filme, para quem assistiu, na última batalha que eles têm, ele não aceita a derrota, ele se acha culpado pela morte de todos. Quem assistiu o penúltimo filme sabe que num dado momento ele crava o machado no peito do Thanos, não é? E o Thanos diz assim, você poderia ter mirado na cabeça, e quase morrendo, ele estala os dedos.
Então ele se julga culpado de tudo. Quando nós analisamos a vida de Thor, nós começamos a aprender que heróis falham, heróis erram, heróis choram. Eu cresci na roça e eu cresci ouvindo que homem não chora. Homem chora sim. A Bíblia diz: Jesus chorou. O maior homem que andou por esta terra. Chorou não uma, não duas vezes. Muitas vezes. Mas eu não vou relacionar o Thor com Jesus. Jesus vai ficar por último. Eu queria falar um pouquinho deste homem aqui, de Elias. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Vamos analisar um pouquinho a trajetória de Elias. Se Thor é o grande Deus, Elias surge na trajetória bíblica, nas batalhas entre o bem e o mal, como um grande herói. O nome Elias, um apocorístico do nome Jeová, significa Jeová é o meu Deus ou o Senhor é o meu Deus. Elias aparece num contexto do reinado de Acabe, onde Acabe havia se casado com uma rainha de um outro país, de um povo pagão, chamada Jezabel. E Acabe, ele não tinha personalidade. Ele se permitia ao domínio e à influência de muitos que estavam à sua volta, inclusive de Jezabel, que não temia o Senhor, e Acabe foi levando o povo à idolatria e à ruína cada vez mais. Instituíram Baal, o deus da fertilidade e da chuva, como o grande Deus de Judá, de Israel. E é nesse contexto em que o capítulo 17 do primeiro livro de Reis diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Se Baal era o Deus da chuva, se Baal era o Deus da fertilidade, e se Acabe havia pregoado que Jeová havia morrido, que o Senhor havia morrido, a mensagem de Elias surge forte e unânime. E a primeira coisa que ele fala ao rei, onde num país se proclamava a morte de Jeová, ele diz: vive Jeová. Jeová é um Deus vivo. Pode parecer que ele está em silêncio demais, quieto demais, sem ações, e por isso vocês declararam a morte de Jeová. Mas Elias, em sua vida, em seu ministério, já surge com esta mensagem: Jeová não está morto, vive o Senhor. E tão certo como ele vive, se vocês adotaram o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, não haverá, segundo Elias, por 3 anos, nem orvalho, nem chuva sobre Israel. Então vem toda aquela seca. E Deus vai sustentando Elias. A vida de Elias e o ministério de Elias, vivendo sempre brincando com a morte, porque ele vivia sendo perseguido. Elias vai se refugiar no capítulo 8, em Sarepta, e ali ele é sustentado por uma viúva. E então, no capítulo 18, vem o grande ápice do ministério de Elias. Ali no vale do Armagedon, no vale de Megido, Elias reúne os profetas de Baal depois de se apresentar diante de Acabe, e no verso 20 diz: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e se ajuntaram os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, se é Baal, segui-o. Porém o povo nada respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens? Nos dê então, pois, 2 novilhos. E Elias então faz o desafio. Ele diz: nós vamos pegar 2 novilhos. Vocês vão matar um desses cordeiros, eu vou matar outro. Nós vamos armar um altar e nós vamos invocar o Deus que cada um serve. E o Deus que responder com fogo vindo do céu e consumir a oferta, este é o Deus verdadeiro. E como vocês estão em maior número, Elias disse: vocês podem começar. Se um dia você for a Israel e visitar o Vale de Megido, você vai ver lá ao norte, você pode subir e visitar o Monte Carmelo. É um monte muito interessante. No topo do monte tem uma placa dizendo: aqui Elias enfrentou os 450 profetas de Baal. Do alto do monte você enxerga todo o vale fértil de Israel, o Vale de Megido. O resto é só deserto naquela terra. É o único local fértil onde dá sustento à nação. E ali estava toda seca, o povo lá embaixo, vendo o desafio de Elias. Os profetas de Baal matam o cordeiro e começam a invocar e se cortar, e se chicotear e fazer de tudo para provocar o seu Deus. Sabe o que é curioso?
os deuses que os homens inventam, eles têm que ser apaziguados, não é assim? A ira do Deus tem que ser apaziguada. Os deuses que os homens inventam, eles têm que ser provocados, tem que ser feito promessas a eles. É como se você manipulasse esse Deus e esse Deus manipulasse você. O Deus da Bíblia, no entanto, ele não precisa ser provocado. Não é preciso que você vá atrás dele. Desde o começo em Gênesis, quando Adão peca, é Deus quem vai atrás do homem. E lá estão os profetas de Baal se chicoteando, cortando, gritando, se lançando ao chão. E Elias começa a zombar, Elias começa a dizer, gritem mais alto, talvez ele esteja dormindo, talvez ele tenha ido no banheiro fazer as suas necessidades, Baal talvez esteja ocupado, e durante todo o dia, por horas e horas, eles invocam, e o Deus falso que eles haviam criado, nada responde. Então Elias pega o cordeiro, quando chega a vez dele, mata o cordeiro, coloca sobre o altar, manda jogar água e mais água, de maneira que até as valas ao lado ficam cheias. E Elias então faz uma oração ao Senhor da seguinte forma. Deixa eu ler com vocês, ainda no capítulo 18. Elias diz assim: Ó Senhor Deus, verso 36, de Abraão, de Isaque e de Jacó, que fiquem hoje sabendo que tu és Deus e que eu sou o teu servo, e segundo a tua palavra fizeste estas coisas. Responde-me ao Senhor, para que o povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu toda a água que estava nas varas ao lado. E o povo, vendo, caiu com o rosto em terra, e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E Elias matou os 450 profetas de Baal que estavam naquele monte. Uau! Esse é o auge de Elias. Por anos e anos a nação de Israel servia Baal, estava numa idolatria, perseguindo falsos deuses. E Elias achava que agora, no ápice da sua vida, no ápice do seu ministério, no ápice do show da sua vida, agora todo o povo iria se voltar a Deus, Acabe o rei iria se converter, iria, quem sabe, mandar a sua esposa idólatra embora, iria matá-la, alguma coisa assim. Elias pensou: a partir de agora, depois de tudo isso que eu fiz, depois da revelação deste milagre, tudo vai melhorar. E sabe o que aconteceu? Nada mudou. Acabe continuou covarde, um fraco, um medroso, longe dos caminhos de Deus. E Jezabel não foi despedida para outro país, não foi sacrificada, nada disso. E o povo também não se converteu a Jeová. Muito pelo contrário, Jezabel colocou a cabeça de Elias a prêmio e disse assim: faça-me o que eu quiser, o meu Deus, se Elias ainda viver amanhã. E Elias, que achava que tudo ia mudar na sua vida, viu tudo ir de mal a pior, e ele continuava fugindo agora de um rei fraco e de uma mulher vingativa. E Elias, quando percebe que no ápice da sua vida tudo dá errado, ele foge. Deus o protege, Deus cuida dele, mas Elias tem que fugir. Depressivo, abandonado, triste, a Bíblia diz que Elias foge para o Monte Horebe, e no capítulo 19, verso 1 diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses o que lhes aprouver, se amanhã a esta hora eu não fizer com a tua vida como fizeste a cada um deles. Agora notem, aquele homem, aquele profeta que enfrentara sozinho 450 profetas falsos, diz o verso 3, Elias temeu. Levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço, o seu ajudante, e ele mesmo, porém, foi para o deserto a caminho de um dia, se assentou debaixo de um zimbro, e Elias pediu a morte. Você já passou por uma situação parecida com a de Elias? Achou que tudo ia dar certo, investiu todo o seu dinheiro, quem sabe todos os seus esforços, todas as suas expectativas, todas as suas esperanças, jogou tudo que você tinha, todas as suas forças na grande batalha, nas grandes decisões, no grande negócio, ou quem sabe num grande amor, numa grande expectativa, e tudo foi pelo ar? Tudo deu errado? E agora você se viu sem forças, sem mais nada? Depressivo, sem esperança? E achando que perdeu tudo, você pensou: se eu não tenho mais nada,
para que me resta essa vida? A Bíblia diz: Elias desejou a morte. Se nós continuarmos a leitura do texto, no capítulo 19, quando Elias chega a Horebe, diz o verso 9, entrou numa caverna onde passou a noite e veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido zeloso, Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Só restou só eu sou fiel ao Senhor, e agora procuram tirar minha vida. Sabe o que eu acho curioso? Veja como a depressão mexe conosco, a tristeza, a falta de esperança. Ele foge para salvar a vida e ao mesmo tempo deseja a morte. Elias está sem rumo. Elias está perdido, ao mesmo tempo que teme pela vida, deseja morrer. Elias se sente o único coitado do mundo. Você já passou por isso alguma vez? Volte a imagem lá para mim. Elias tentou tirar a vida. Deixa eu passar aqui. Estava olhando várias coisas que as pessoas têm falado sobre depressão e suicídio. Nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, né? Combate e prevenção ao suicídio. É possível que você conheça alguém, amigo, familiar, que já tentou o suicídio. Pessoas que no auge do desespero, da tristeza, da falta de esperança, pensaram: para que viver? Esta ponte em São Francisco, a Golden Gate Bridge, ela é um dos locais mais prediletos para as pessoas que querem tirar a vida. É um monumento, e o seu fundador, Joseph Strauss, quando ela foi lançada, disse que essa ponte era praticamente a prova de suicídios, totalmente segura. Desde que ela foi fundada até o ano passado, 1.600 pessoas já cometeram suicídio nessa ponte. E me chamou a atenção a fala de um policial que trabalhou por muitos anos ali e acompanhou muitas dessas mortes e também salvou muitas vidas, não é? E ele fala sobre o que acontece naquela ponte. Há um mito ali nos Estados Unidos de que as pessoas que se jogam desta ponte são levadas para uma outra dimensão e quando o seu corpo atinge a água, a sua alma é purificada de toda coisa ruim que possa existir. Por isso as pessoas preferem se matar ali. Mas ele diz: o que acontece de verdade nesta ponte não é nenhuma transição para outra dimensão e não é nenhum lavar das almas. Quando a pessoa se joga daquela ponte, o seu corpo atinge a água em alguns segundos a cerca de 120 km por hora. Os ossos se quebram, a maioria deles perfura os órgãos. Geralmente as pessoas morrem na queda. Algumas delas que não morrem na queda, já todas quebradas, não conseguem então salvar a vida e morrem afogadas, não conseguem nadar. Apenas 2% das pessoas que se jogam desta ponte conseguem sobreviver. Um dos casos que ele conta que mais chamou a atenção foi deste rapaz de 32 anos, Jason Garber. Jason Garber tentou o suicídio 3 vezes nesta ponte antes de se matar. Você conhece alguém que está passando por isso? Você conhece alguém que já tentou o suicídio? Você conhece alguém que está passando por depressão, como Elias? Não se esqueça, os heróis também sofrem. Os heróis também choram. Os heróis também ficam fracos. Os heróis também erram. Muitas pessoas dizem que depressão é falta de Deus, fraqueza, e alguns dizem é frescura. É para chamar atenção, já ouviu isso? Algumas pessoas dizem: o fulano lá tentou tirar a vida só para chamar atenção. Se ele quisesse mesmo, tinha se matado. Pesquisas recentes do Instituto de Psicologia da Unicamp revelam que 86% das pessoas que cometem suicídio, que conseguem de fato fazê-lo de forma completa, infelizmente, não só as que tentam, 86% das pessoas que cometem suicídio, elas tentaram mais de uma vez. Ou seja, a pessoa geralmente não consegue na primeira vez. Jason Garber, antes de pular da ponte, ele havia tentado 3 vezes. O policial que o acompanhou conversou com ele por cerca de 1 hora. No final da conversa, depois deles conversarem longamente, ele olhou para o policial e disse: você já ouviu falar do mito de Pandora? O policial disse: não, o que é o mito de Pandora?
Garber olhou para o policial que estava tentando salvar a sua vida e disse: segundo a mitologia grega, Zeus entregou a Pandora uma caixa para que ela trouxesse à terra. E ele disse: haja o que houver, nunca abra esta caixa. Mas Pandora, movida pela curiosidade, abriu a caixa. E dela saiu para a humanidade, para este mundo, todas as espécies de pestilências, de doenças, de males, de coisas ruins. Pandora, então, desesperada, fecha a caixa. E a única coisa que resta nessa caixa é a esperança. E ele então olha para o policial e diz, Garber diz, o que acontece quando você abre a caixa de Pandora e a esperança não está mais ali? O que acontece quando você não quer mais viver? Quando você não tem mais esperança? Olhou para o policial e disse, é hora de ir. Se jogou da ponte. Talvez nesse setembro amarelo, mas não só em setembro, ao longo do ano, talvez alguém que esteja nos assistindo pela internet esteja vivendo exatamente isso. Exatamente o que Elias viveu. Tentou de tudo e deu tudo errado. E de repente você abre a caixa de Pandora e a única coisa que você queria encontrar era esperança. E adivinha só? Ela não está ali. O que fazer? Algumas recomendações. Para você que conhece pessoas que estão passando por situações de depressão, de tentativas de suicídio. Primeiro, ouça. Só ouça. Já faz um bom tempo que eu aprendi que em algumas ocasiões não adianta falar nada. Às vezes a única coisa que a gente deve fazer para alguns é sentar com eles e ouvir atentamente, sem mexer em celular, sem desviar a atenção, apenas ouvir. Enquanto você ouve, não discuta. Não culpe a pessoa, mas também você chegou nessa situação por isso, por aquilo. Você não precisa culpar quem está em depressão pensando tirar a vida. Vai por mim, essa pessoa já tem culpas demais. Não diga que você sabe como ela se sente. Provavelmente você não sabe. Provavelmente você não sabe. Então evite usar a frase, eu sei como você se sente. Faz um tempo uma pessoa me procurou, disse, pastor, eu vou tirar a minha vida. Depois de ouvir, eu olhei para a pessoa e disse, sabe, eu não sei como você se sente. Porque cada dor é uma dor em particular. Se eu der uma martelada no meu dedo, e se você perder o dedo, eu não sei o que é perder o dedo. Eu nunca perdi o dedo. Eu só levei uma martelada no dedo. Mas uma coisa eu sei. Dor é dor. E dor não é legal. Eu disse para ele, eu nunca perdi o dedo como você. Mas eu já tomei algumas marteladas no dedo, eu já perdi a unha. Mas eu sei que dor é dor. Eu também já perdi muita coisa. Já perdi os sonhos. Já perdi até a esperança. Um dia, saí de casa, depois de 2 anos trancado dentro de casa, e joguei-me na frente de um ônibus. Eu sei o que é viver sem esperança. No momento que você perde tudo, as pessoas têm a tendência de te culpar. Mas você é quem mais se culpa. Pessoas ligavam para xingar. Eu abri a minha caixa de e-mails, meu WhatsApp, e eu recebi ofensas. Já doía. E as pessoas enfiavam o dedo na ferida. E um dia eu saí de casa e me joguei na frente de um ônibus. Tenho uma lesão no ombro esquerdo até hoje. Vez ou outra eu sinto uma terrível dor. Tento fazer tratamento. Ficou a lesão. Há 2 pessoas que estão nessa sala aqui que já salvaram a minha vida. Quando eu estava para tirá-la. Sabe, se você tem alguém que está passando por dificuldades, apenas esteja lá. Se a pessoa está passando por um momento de depressão, não tenha medo de confrontar. Diga a ela assim, escute. Pessoas que passaram por algo semelhante, não igual, semelhante ao que você está vivendo, já pensaram e tentaram tirar a vida. Isso já passou pela sua cabeça? Confronte a pessoa, pode salvar a vida dela.
e leve essa pessoa a buscar ajuda. Alguns sinais de pessoas que estão prestes a tirar a vida: falta de esperança, acreditar que as coisas são terríveis e sempre ampliadas, e são terríveis para elas. Se sentem desamparadas, elas se afastam, se isolam das outras pessoas, elas perdem o interesse pela vida, fracos demais para lutar. Eu achava que o contrário de depressão era felicidade. Não é. O contrário de depressão não é felicidade, é vitalidade. Quando você está depressivo, tem dias que a única coisa que você quer é ficar deitado sem fazer nada. Você não quer se levantar. Você não quer ver a luz do sol. Você não quer falar com ninguém. Você não quer comer, você não quer beber. O pouco que você faz é porque é o básico da vida. O contrário de depressão não é felicidade, é vitalidade. Não é frescura. E encaminhe, ou se você está passando por isso, vá atrás de profissionais. Procure profissionais, existem profissionais qualificados para te ajudar. Tome os remédios necessários. E entenda, nossa esperança não está na caixa de Pandora. Se um dia você abrir a sua caixinha, como eu já fiz, e não encontrar nada lá, nada, olhe para a cruz. Quando você olhar para a cruz, você vai ver que ela está vazia também. Porque Ele está no céu, intercedendo por você. Jesus é a nossa esperança. Está falando para você, alguém que tentou tirar a vida mais de uma vez. Mas sabe o que eu descobri? Com a ajuda de amigos, de pessoas que me amavam e que me amam, eu descobri no final que eu não queria tirar a vida. Eu não queria me livrar da vida, eu queria me livrar da dor. Era isso que eu queria. Eu descobri que eu não era um covarde, porque eu tinha tentado tirar a vida 2 vezes e não tinha conseguido. E eu me achava um covarde. Eu descobri que deve-se ter muito mais coragem para viver e enfrentar os problemas. Você não é covarde. Não desista. Não desista. Não se sinta um fraco. Não se sinta sem Deus. Alguém pode dizer que Elias não tinha Deus? Um homem que faz descer fogo do céu? Um homem que faz não chover por 3 anos e meio? E ainda assim, ele tentou desistir da vida. Ajude as pessoas. E se você está passando por isso, se você que nos assiste pela internet está passando por isso, busque ajuda e entenda uma coisa. Além da ajuda profissional, Deus está com você e pode mudar vidas. Aliás, a especialidade de Jesus Cristo é mudar vidas. Sabe o que acontece com Elias? Sabe o que ele faz? Deus olha para ele e diz assim: Elias, sai, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia, e os montes despedaçavam as penhas diante do Senhor, mas ele não estava no vento. E depois um terremoto, mas não estava no terremoto. E depois um fogo, mas ele não estava no fogo. E depois uma brisa suave, tranquila. Elias envolveu o rosto no seu manto, pôs-se à entrada da caverna, e veio uma voz dizendo: que fazes aqui, Elias? Notou algo de estranho nesse texto? Deus não olha para um profeta em depressão, sem esperança, e diz: que fazes aí, Elias? Deus não diz isso. Deus diz: que fazes aqui. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Elias, eu estive com você o tempo todo. O que você faz aqui? E Elias começa a murmurar. E Deus diz: Elias, eu sei que está doendo. Eu sei que é difícil. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Elias. Você não é o único que está passando por isso. Há 7.000 joelhos em Israel que não se dobraram perante Baal. Você não é o único, Elias. Aqui não é o seu lugar. Eu não te criei para ficar no fundo do poço, no fundo da caverna. Eu não te criei para isso, Elias. Eu vou estar com você. Vai para a batalha. Não desista da vida. Eu estarei com você como estive o tempo todo. Sabe, você e eu temos que lutar. Porque se nós desistirmos da vida, e eu já pensei várias vezes, nós temos que ter muito mais coragem para viver, como eu disse.
Mas se nós desistirmos da vida, vai afetar muitas pessoas que amam você. A gente pensa, não, eu vou fazer mal só a mim, eu não faria mal a ninguém. Eu sei, os psiquiatras dizem isso. Uma pessoa que pensa tirar a vida, ela é incapaz de fazer mal aos outros. Ela jamais seria um homicida, ela está tentando fazer mal a ela mesma. Mas tudo nessa vida tem um efeito dominó. Você não fará mal só a você. Pode parecer que você está sozinho, mas há pessoas que te amam. E você vai afetá-las. Você vai prejudicá-las. Muitas vezes eu disse, o mundo será um lugar melhor sem mim. E algumas pessoas que me mostraram que é o amor, me disseram, o mundo não será um lugar melhor sem você. Eu preciso de você. E essas pessoas salvaram a minha vida. Por me ouvir e por estar comigo. Quando eu estava fraco demais para lutar por mim mesmo. Elas lutaram por mim. Não desista. Continue vencendo. Continue com a expectativa da eternidade. Continue entendendo que heróis passam por batalhas. Heróis sofrem. Heróis sangram. Heróis tombam. Heróis erram. Mas é exatamente isso que faz do herói um herói. Eu não gosto de heróis que não sangram. Eu não gosto de heróis que não erram. Os meus heróis prediletos da ficção são aqueles que são os mais humanos possíveis. Aqueles que têm que usar de alguma tecnologia, da inteligência, de recursos, da coragem. Heróis que sangram. Porque o que faz de um herói é exatamente a coragem de se levantar. O que faz de um herói é exatamente admitir que ele erra, que ele tem fraquezas. Mas que ele vai lutar em meio às fraquezas, porque coragem não é ausência de medo. Coragem é lutar e agir mesmo em meio aos medos da vida. E Deus então, mesmo pegando Elias com medo, mesmo pegando Elias com depressão, faz Elias entender que coragem não é ausência dessas coisas, é agir mesmo com elas. Há alguém aqui que está precisando de ajuda? Há alguém aqui que está vivendo sem esperança? Abriu a caixa de Pandora e não tinha nada lá? Você conhece alguém que está pensando em desistir da vida? Olhe para Elias. Olhe para os heróis que tombam. O mais forte de todos os heróis se torna o mais frágil. Mas é aí que o herói mostra quem ele é. Mesmo em meio às fraquezas, Deus ajudou Elias. E sabe o que é curioso? Aquele Elias, dá um pulinho em 2 Reis para a gente encerrar. Não vou ler, só para mencionar. 2 Reis 9. 2 Reis 9. Aquele Elias que queria a morte. Aquele Elias que queria desistir de tudo. Tirando Enoque. É o único homem do Antigo Testamento que não passou pela morte. Deus disse, você quer tirar a vida? Confie em mim. Você quer desistir de tudo? Confie em mim. E Elias vai para o céu, sem passar pela morte. Aquele que queria tirar a vida. Um redemoinho é levado ao céu e depois vem para ajudar Jesus, quando Jesus estava em depressão, em dúvida de muita coisa que poderia acontecer depois da sua morte. Elias e Moisés vêm ali para contar a sua história e quem sabe Elias deve ter dito, eu já pensei em desistir de tudo, mas o Senhor esteve comigo. E eu estou aqui pelo Senhor. Não desista. A sua vida vai ainda salvar alguém. Um amigo meu que é advogado contou uma vez que ele não gosta de dirigir, da preservação, dessas coisas assim do planeta, e não tem carro. E um dia um amigo dele emprestou um carro, falou, fica com o meu carro. Ele falou, não quero. Ele disse, não, para cuidar, para me ajudar com o carro. E ele ficou com o carro. E ele disse, olha, eu trabalho no meu escritório até umas 5, saio, vou para casa, depois vou dar aula. Mas aquele dia, como eu não tinha aula, eu estava de carro, resolvi sair quase 9 da noite. E ele morava em outra cidade, mora em outra cidade onde trabalha. Eu fui dar a partida no carro, estava igual o meu hoje, tive que vir de Uber. O carro não pegou. Ele pensou, que porcaria. Tento ajudar as pessoas e só me lasco. E começou a se conjurar, e estava chovendo, ele falou, estava uma chuva torrencial, uma chuva, falou, agora eu tenho que ir embora todo molhado. E foi no meio da chuva para pegar o ônibus, xingando Deus e o mundo. Quando ele chegou no ponto de ônibus, tinha um casalzinho ali, abraçado, estava frio. O
casal olhou para ele e disse boa noite. Ele falou, o que tem de bom? O casal ficou quieto. Ele continuou ali, chovia, molhava eles ali um pouco. Parou o ônibus, o casal entrou. Quando o casal entrou e o ônibus estava saindo, ele olhou pacote de notas de R$100. Ele calculou que devia ter pouco mais de R$1.000 ali. Só podia ser do casal. E ele saiu correndo desesperado atrás do ônibus. Quando o ônibus parou no farol, ele bateu na porta e avisou, e o casal veio, agradeceu muito, disse, olha, é um pouquinho do dinheiro que a gente está juntando para a gente casar. Aí ele voltou para o ponto e ele me contou a história, ele disse que curioso, não é? Deus usou as desgraças da minha vida, o infortúnio, tudo que deu errado, para ajudar alguém. Eu não sei o que você está passando. Eu sei o que eu já passei. E eu já tentei desistir da vida. Eu achei que eu tinha perdido tudo. Mas eu não tinha perdido Deus, porque Ele sempre está conosco. E como Deus é capaz de nos dar bênçãos, de restaurar a nossa vida com coisas muito melhores que a gente nem imaginava. Há sempre algo melhor adiante de nós, é só você acreditar, é só você não desistir. E a dor que eu passei? Deus vai usar as suas cicatrizes para ajudar muitos outros. Como ajudou Elias, Ele estará com você. Quem aqui quer ser herói? Nós vamos ouvir uma música agora. Herói não é aquele que não sangra, não é aquele que não tomba, não é aquele que não erra, não é aquele que não cai. Um herói de verdade é exatamente aquele que sangrando, errando, chorando, caindo, tem coragem de continuar. Estes são os verdadeiros heróis que você e eu somos chamados a ser. Sempre me achei tão comum, talentos pensava não ter, sonhos eu não tinha nenhum, o meu valor eu não conseguia ver. Eu queria ser um super-herói, ter poderes para me transformar nos heróis. A ferida não dói, e na tristeza eles podem voar, eles podem voar. Mas eu não sei voar, eles podem voar. Mas eu não sei voar. Meditei nas palavras que ouvi de alguém que falava da fé. O plano de Deus eu conheci e descobri o que de mim Ele quer. Ele quer que eu carregue a minha cruz, Ele quer pelas mãos me guiar, me tirando das trevas, me levando para a luz. Ele quer me ensinar a voar, com Deus eu posso voar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar, com Deus eu posso voar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar, com Deus eu posso voar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar.
Pai, às vezes a gente olha os heróis e eles parecem indestrutíveis, mas os verdadeiros heróis são aqueles que sangram e não desistem em meio à dor. E quando tudo deu errado, em depressão, em tristeza, sem esperança, Elias quis desistir da vida, Elias desejou a morte, mas o Senhor não desistiu dele. E aquele profeta depressivo, sem esperança, que queria morrer, foi para o céu sem passar pela morte. Que ironia da vida. O Senhor queria só mostrar ao mundo, nas gerações posteriores, o quanto o Senhor pode salvar aqueles que pensam em desistir de tudo. O quanto o Senhor pode resgatar aqueles que se veem sem esperança, nos tornar fortes e usar a nossa história para salvar a muitos outros. Talvez alguém aqui esteja passando por uma situação desta, Senhor. Faz esta pessoa ver que na verdade não é se livrar da vida. A gente quer se livrar da dor, mas talvez a dor não passe. Talvez a situação não mude, a gente que tenha que mudar. Ajuda essa pessoa, Pai, a procurar ajuda profissional, a ter o apoio dos amigos e familiares, aqueles que têm alguém da família passando por isso. Dê sabedoria para que essas pessoas possam lutar por aqueles que estão momentaneamente fracos demais para lutar por sua própria vida. Nos ajuda a não desistir, Senhor, a sermos heróis de verdade, heróis que sangram, heróis que choram, heróis que erram, heróis que têm limitações, mas que a despeito de tudo isso, seguram em sua mão e não desistem. E é exatamente isso que faz deles um herói. Não desistir em meio à adversidade, quando tudo está apto para desistirmos, continuar, porque o Senhor estará conosco. Não desistir da vida, Pai. Obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Leva-nos agora para casa, para os passeios que alguém terá porventura, na Tua presença e companhia. Eu te peço por Jesus.